eu escuto muito do pessoal falando questões de precificação, ter dificuldade, questões de conversar com o cliente, ter dificuldade. E hoje é lógico, existem diversas situações que eu me deparo que você ainda se sente, poxa, e agora o que é que eu falo? Principalmente quando é pessoalmente, né? Mas o que eu posso dizer é que tudo isso, com a experiência, ela vai ficando mais natural para você, Santiago. Hoje você pode estar assistindo aqui a nossa live dizendo assim, poxa, mas eu não sou desse ramo, eu estou entrando agora. Eu vim ali do interior, não pensava talvez em fazer uma faculdade de engenharia de agrimensura e cartográfica, e de repente estou na faculdade, de repente começo a estagiar em alguns órgãos públicos e em um determinado momento a GNSS Engenharia abre uma oportunidade e eu ingresso na GNSS Engenharia e como estagiário. Ou seja, apesar de ter já um bom conhecimento técnico, Santiago, eu não tinha essa experiência em lidar com o cliente. E pode ser exatamente igual ao que você está ouvindo aqui hoje. Pode ser exatamente, a minha história pode ser parecida com a sua, de que não tem essa experiência também. E nesse momento, Santiago, eu comecei ali a realizar alguns serviços, comecei a perceber exatamente o que você falou. Com o crescimento da GNSS Engenharia, você e o Murilo já não davam conta de sanar essa demanda, de emitir propostas para quem nos solicitava. E eu, com aquela ânsia de estagiário, né, de querer ir para campo, de querer fazer atividades técnicas, eu dizia, pô, a gente está perdendo a oportunidade. Aí, aqui na empresa, nós temos ali meio que dividido o setor de marketing da empresa, o setor de serviços da empresa, e o Santiago fica à frente dessa parte de serviços. E eu fui ao Santiago e falei, pô, Santiago, eu acho que essa parte das propostas tem que vir para a gente. Tem que vir para a equipe de serviços, a equipe que vai lidar com o cliente, a equipe que vai estar em direto contato com o imóvel rural. Eu acredito que era até o que já era pensado, porém não era executado por mão de obra, de fato. E aí passou para mim exatamente nesse momento. Quando eu falei isso, talvez eu estivesse pensando que o Santiago ia fazer as propostas. Eu era apenas um estagiário que mas eu ganhava não queria, ali, talvez. Eu não queria. Que ganhava ali, talvez, algumas centenas de reais, né, Santiago? E comecei a lidar com propostas de milhares de reais, 12, 13, 14, 15 mil reais. E aí eu comecei a emitir essas propostas e isso, com certeza, me gerou insegurança. Pô, será que eu estou dando um preço correto? Será que eu estou despertando o que o meu cliente tem que ter despertado para fechar esse serviço? E com certeza, se eu passei por isso e hoje tenho uma certa experiência, tenho uma certa segurança no momento de emitir uma proposta, com certeza você aí, com a metodologia específica, é claro, com o auxílio correto, também consegue fazer todo esse processo. E a segurança vem com o tempo, não é, Santiago? Verdade, verdade. E eu lembro muito bem que você, quando chegou, você deu uma vazão bem grande nas propostas, que a gente, inclusive, tinha algumas atrasadas, e eu até fiquei com medo. Eu falei, ele está mandando muito rápido. Se fechar tudo isso, vai dar um problema retado, né? Então, a gente passou de atrasar para enviar rapidamente, né? Então, em menos de 24 horas, a proposta estava sendo feita, né? E Matheus tinha outras atividades, ele só agregou ainda mais essa atividade, né? E a gente começou a responder mais rápido para o cliente. Inclusive, eu acho, Matheus, que a gente demorou para fazer isso, tanto que eu creio que alguns clientes a gente perdeu, porque a gente não mandava aquela proposta no tempo, né, que ele queria. Então, na verdade, tinha algumas empresas, a verdade, a gente queria educar o nosso cliente. Eu lembro muito bem que a gente conversava, né, que tem cliente que chega assim,
Eu preciso disso aqui para amanhã, preciso aqui para amanhã. Aí a gente falava assim, na época que não estava o Matheus, falava assim, não, se é para amanhã, você não é nosso cliente. Não é assim, né? Não é para amanhã, não. Eu posso passar, mas, logicamente, a gente não falava isso para ele, né? Mas passava, opa, eu não consigo responder em Conversas 24 horas. internas diziam isso. Conversas internas, eu não. Se esse cliente quer coisa rápida, rápida, de uma hora para outra, não é assim que funciona, né? E eu acho que alguns clientes ficaram para trás por causa disso, mas eu acho que até foi bom, né? Alguns clientes foram selecionados, né? E hoje a gente tem uma fluidez bastante grande e rápida, né? Uma eficiência nessa parte. Mas, Matheus, eu quero saber no início ali. O Murilo passou algumas coisas para você, eu também passei algumas coisas para você. Quais as suas primeiras dificuldades ali, tá? Que você teve ali naquele início de entender como funcionava aquela proposta, talvez falar com o cliente, né? Como foi isso aí? Como foi essa fase aí, essa jornada? Bom, Santiago, é como eu estava dizendo, né? Esse início ele é sempre muito inseguro, na verdade. Não é nem difícil. Ele é inseguro porque você pensa em estar fazendo algo errado, você pensa em estar fugindo do mercado, perdendo um cliente por algum erro que você comete. Porém, o que é muito importante que todo mundo que está assistindo aqui a gente entenda é que para você elaborar uma proposta, você tem que se basear em aspectos lógicos. Eu lembro que o Murilo me falava muito isso no meu treinamento inicial ali para fazer as propostas, né? Que existem os aspectos emocionais e os aspectos lógicos dentro de uma proposta. Os aspectos emocionais são aqueles que a gente tenta ao máximo fugir, Santiago, mas às vezes a gente não consegue. Nós somos seres humanos. Quais são esses aspectos, por exemplo? Quando vem um cliente até você, que não é um cliente, é um amigo. Ele vem, poxa, qual o preço de tal serviço? Ou então, quando vem um cliente que já é recorrente naquele serviço que você realiza. Tudo isso desperta emoção, Santiago. E podem ser emoções negativas também, né? Quando é aquele cliente que você já fez algum serviço, por exemplo, e sabe que aquele cliente vai te dar uma dorzinha de cabeça. Tudo isso são aspectos emocionais e você tem que fugir disso na hora de elaborar uma proposta. Fugir do ponto de vista de você não estar cometendo a injustiça. Foi isso que eu entendi. Lógico, se você está em um momento em que você está executando muito serviço, está sem tempo, você vai ter que usar o aspecto emocional aí, e do ponto de vista lógico, né? Você não vai ter tempo para executar aquele serviço. Então, se aquele cliente quer fazer com você, ele vai ter que pagar um pouco mais caro. Isso é uma mistura ali, né, de lógica com emoção. Mas, além desses aspectos emocionais que nós temos que fugir, eu entendi também, Santiago, que existem os aspectos lógicos inerentes a... Eu vou usar o exemplo aqui, o combo rural, Santiago. Existem coisas que são lógicas dentro de uma execução de combo rural. Por exemplo, a distância que aquele serviço está da sua sede. Por exemplo, os dias que você vai ficar em campo, o tamanho do imóvel, a quantidade de confrontantes, os tipos de confrontantes. Isso são todos aspectos lógicos que você tem que levar em consideração na hora de elaborar a sua proposta. E isso você vai ter segurança, você não vai construir um preço baseado em nada para chegar naquele valor, o que vai te deixar mais seguro na hora de você mandar aquela proposta. E vale lembrar também, Santiago, aí um pouco do que você falou com relação aos clientes que têm pressas, o cliente que tem pressa, ou exatamente aqueles clientes que você vai dizer, como vocês brincavam comigo, né? Demita o seu cliente. Demita o seu cliente. Mas não é por uma questão de soberba, digamos assim, ou de fato demitir o seu cliente.
É porque com isso você vai ter segurança para executar com qualidade o seu serviço. Se você elaborar uma proposta, porque vamos citar o exemplo ali do seu amigo que vem solicitar a execução de um serviço. E aí ele pergunta, quanto é para executar tal serviço? E aí você diz assim, um exemplo, é 5 mil. Porque ele é seu amigo, você deixou a emoção ali naquele momento, você já acha que tem uma noção de preço para a execução daquele serviço, e aí você não estuda, de fato, os aspectos lógicos e dá esse preço para ele. Isso pode fazer você perder dinheiro, você pagar para trabalhar, por diversos motivos. A gente sabe, por exemplo, se o imóvel dele, falando de combo rural, ele confronta ali com a segunda norma de imóvel, segunda norma do INCRA, Santiago. Você vai ter que demandar um tempo para solicitar dados ao INCRA. Isso vai fazer com que você perca tempo, talvez, na execução de outro serviço. E todas essas questões, Santiago. Por isso, você tem que treinar o seu cliente para que ele saiba que existe um processo, saiba que existe ali um início, meio e fim, antes de fechar o serviço. Você vai conversar com ele, vai saber tudo o que você precisa saber sobre o imóvel dele, você vai elaborar a sua proposta, você vai excluir aspectos emocionais e adicionar os aspectos lógicos nessa proposta, e você vai enviar aquela proposta para ele. E ele vai ver ali, Santiago, que você tem uma organização, que você, na proposta, já presta um serviço diferenciado. Então, isso vai fazer com que ele entenda que você não é qualquer um no mercado.